Imagine só, você está no calçadão e de repente um robô bípede passa, acompanhado de um cão robótico. É a tecnologia dando um passeio. O futuro está mais próximo do que nunca, e ele vem em 2 ou 4 pernas. Quem diria que um simples passeio se tornaria um show de inovação? Incrível!